Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Hoje o canal dos Campos para a Rede tem a honra de entrevistar o ex-jogador de futebol e atual treinador, Rodrigo Alexandre, que vai aqui falar de sua carreira de jogador, de treinador, falar de futebol. Rodrigo, é uma honra ter você no nosso canal, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Roberto. Eu que agradeço, viu, pelo convite, estar participando dessa live com vocês aí, com as pessoas que vão acompanhar a gente, né? Vão estar nos prestigiando aí, Roberto. Obrigado, viu? Maravilha, o prazer é nosso. Vou só tornar público aqui para que todas as pessoas possam nos acompanhar, participar, interagir conosco, os meus amigos, seus amigos, todas as pessoas do Facebook que puderem nos prestigiar. Rodrigo, Legal. a gente começa sempre perguntando, né, como é que surgiu o sonho de ser jogador de futebol? Olha, Roberto, desde, como diz a minha mãe, né? Assim, bebê era com bola na mão, bola nos pés e pegava laranja em casa e saía chutando, enfim. Aí tava no sangue já, né? Aí já com 6 para 7 anos eu comecei a jogar numa escolinha próximo de casa e fui seguindo, né? Aí com 12 para 13 anos eu já, aliás, 13 para 14 anos eu já passei numa avaliação no primeiro clube, né? Que foi no Tupã Futebol Clube, no interior aqui de São Paulo. E dali já iniciei a minha base, né? E, consequentemente, graças a Deus, e a persistência também, porque não é fácil, né, Roberto? A gente conseguiu realizar o sonho de conseguir ser um atleta profissional. Maravilha. E quais, na base, quais foram os clubes que você jogou? Antes de ser profissional, quais foram os clubes que você jogou? E se você Eu fez, jo... chegou a ser reprovado ou não, em todos que você foi, passou, como é que foi? Então, o primeiro clube que eu fiz avaliação foi o Tupã. E aí já fiquei uma semana em teste, né? E aí passei na avaliação. Aí, consequentemente, eu passei pelo União São João, né, base, e depois, consequentemente, no profissional. Joguei poucas partidas no profissional, mas cheguei a jogar no profissional. E passei pelo Novo Horizontino também na base, e aí os outros clubes já foram todos profissionais, né, Marília, América, o próprio Novo Horizontino também, aí já deu sequência já no profissional, Roberto. Show de bola. Dá um abraço aqui, mandar um abraço aqui para o Miguel Corujo, está lá em Portugal, está sempre participando conosco. Já fiz um convite Abraço para ele. uma live com ele. Ele disse que deseja um excelente programa. Obrigado, Miguel. Sejam, Obrigado. sejam todos Obrigado, muito bem-vindos à nossa live. E obrigado. aí, na sua família, você falou que estava no sangue. Na sua família, tinha alguém que já foi jogador de futebol antes de você ou não? Você foi o primeiro a enveredar aí pelo mundo do futebol? Como profissional, assim, como profissional fui assim, o único, mas antes tive um tio, né, que chegou a jogar nas categorias de base do São Paulo, do interior também. Tive um primo também que chegou a fazer futsal, né? Chegou até quase que se profissionalizar no futsal. E um outro também primo que chegou a fazer base na Portuguesa de Esportes, que é juvenil, naquela época era juvenil, né? Sub-13, 14, 15, mas não chegaram a seguir carreira, não. Aquela época era uma época mais difícil, né, Roberto? Muito preconceito na época, não é que nem hoje, não. Era uma época bem complicada, o preconceito era enorme, então muitos paravam no meio do caminho, né? Eram poucos que tinham, assim, uma situação econômica difícil como a gente, né? E persistir, né? Era muito complicado. Então eu comecei a trabalhar muito cedo também, 12, 13 anos. Comecei a trabalhar naquela época como office boy, você lembra, né? Sim, sim. E para poder arrumar um dinheirinho para fazer as avaliações, dinheiro de viagem, enfim. E muitos paravam no meio do caminho, né? Eu tive uma persistência muito grande, meus pais também tinham esse enorme preconceito, foi muito complicado, né, para dar sequência, mas como eu dei uma certa, vamos colocar aí uma sorte
no primeiro clube passar na avaliação, então foi uma situação um pouco menos difícil, né? Tá certo. Só mandar um abraço aqui para o meu amigo jornalista Célio de Alcântara. A gente estudou junto, fez graduação junto, é um amigo do peito, um irmão que eu ganhei. Abraço ao Célio, grande abraço. Você foi profissional por quantos anos? E quais foram todos os clubes que você jogou, Rodrigo? Roberto, eu joguei muito pouco. Eu joguei como profissional 9 anos. Né? Eu tive alguns problemas. Um acidente automobilístico que eu tive, e, consequentemente, também muitos problemas particulares. Aí tive que largar para estar me cuidando, né? Me recuperando e cuidando da família também. Mas eu passei, né, pelo Novo Horizontino, que foi profissional, passei pela Ferroviária de Araraquara, passei pelo Marília e passei pelo América de São José do Rio Preto, que inclusive eu joguei com o Berg, lembra do Berg que jogou aí no Botafogo? Botafogo, isso. Então, ele jogou aqui com o falecido Berg, né, o falecido Berg. Infelizmente. E foram esses 4 clubes que eu joguei, assim, literalmente como profissional, tive vários tempos, assim, jogando, 1 ano e meio, 2 anos, 3, como profissional, foi nesses clubes, né? 2 anos no América, depois foram mais 2 anos e meio na Ferroviária, foram mais 3 anos no Novo Horizontino, enfim. Não tive muitos clubes na carreira também, não, mas eu tive uma longevidade muito grande, assim, dentro dos clubes. Sabe, naquela época também tinha muito disso, né? Era difícil um jogador ficar 6 meses num clube, 1 ano e ir embora, era uma coisa mais... Tinha mais longevidade dentro dos clubes, né? Tá certo. Qual é o jogo, assim, que foi um jogo memorável que você lembra? Esse jogo aí foi o jogo que eu arrebentei, ou o jogo que mais me marcou como jogador? Olha, Roberto, me lembro muito bem, como se fosse hoje. Eu estava na base do Tupã Futebol Clube, que hoje é um clube aqui da terceira divisão, né, paulista. Na época ele era a segunda divisão. E nós fizemos um amistoso contra o Palmeiras, lá em Tupã. E eu tinha 16 anos, tinha acabado de completar 16 anos e o treinador me chamou para estar no grupo, né? Para estar no banco nesse jogo. Alguns atletas tinham se lesionado, né? E aí eu fui para o banco e no decorrer da partida eu entrei, fiz 2 gols nesse jogo. Nós perdemos o jogo de 5-2, 5-3, perdão. Eu fiz 2 gols nesse jogo e já naquela semana eu já não voltei mais para a base. Fiquei treinando com o profissional, fiquei indo para o banco no profissional, mas foi um jogo memorável. Foi 1990, se eu não me engano, 89 e 90. Foi um jogo memorável assim, na minha vida, que inesquecível. Foi o primeiro jogo no profissional e graças a Deus foi muito bem no jogo e Um dei garoto. sequência no clube como profissional já. Show de bola, um garoto, 16 anos. Garoto, garoto. Dá boa noite aqui ao meu amigo Carlos Alberto, é lá de Goiás, da ONG Caraíbas. Ele bota muito garoto aí para jogar futebol, tira os garotos da rua. Parabéns, Carlos Alberto, obrigado. Muito bacana. Parabéns Muito mesmo. legal. Parabéns. Aqui o Samuel Santos, ele diz: Rodrigo, grande abraço, um cara humilde com um grande coração. Boa entrevista. Obrigado, Samuel. Samuel Santos, seja bem-vindo. Pode passar. Obrigado, Samuel. Obrigado por Samuel nos também é um grande prestigiar. atleta. Samuel também é um grande atleta lá do Rio Grande do Sul, um bom jogador, esperando também as portas abrir para ele lá. Logo, logo ele vai estar no mercado novamente. Amém. Samuel, que Deus te abençoe a todos que têm o sonho, que possam desenvolver aí os seus talentos. E também tem o Janaim, Janaim Figueira. Janaim, Janaim, isso, Janaim. Ele diz boa noite a todos, um grande abraço ao professor Rodrigo Alexandre. Um é abraço, meu Janaim. empresário. Obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado. A Grande casa, abraço, grande a abraço. Esse casa, aí é muito mais do que um empresário, cara. O pessoal dessa empresa, eles, além de grandes profissionais, são pessoas amigas mesmo, sabe, Roberto? Pessoas que não pega muitas das vezes, ou 90% das vezes, treinador e jogador no auge, não. Eles ajudam muita gente, esses caras. Um abração, Janaí, meu irmão.
Maravilha. Janaína, a todos que estão aqui, a casa é de vocês. A live é boa porque vocês participam. Então façam seus comentários, perguntas, fiquem à vontade. É, Rodrigo Alexandre, ainda falando de futebol, a gente vai falar primeiro da sua carreira como jogador, depois a gente passa a falar de treinador. Sim, sim. A gente sabe das dificuldades que os garotos passam para se tornarem profissionais. Muitas vezes são explorados por empresários mau caráter, às vezes não têm o dinheiro da passagem, como você falou das dificuldades. Às vezes os garotos vêm, por exemplo, garoto do Nordeste vem tentar sorte aqui no Sul, no Sudeste, passam perrengue, preconceito, uma série de dificuldades. Na sua carreira, você já falou mais ou menos, eu queria que você explanasse um pouquinho mais. Quais foram as pessoas ali no teu início que te deram suporte suficiente para você não desistir? Que estiveram contigo, vai, ou o pai, ou um treinador, ou um amigo, que te ajudaram mesmo para você não desistir do sonho de ser jogador? Olha, Roberto, como eu te falei, era um momento assim muito complicado, né? Porque você, quando é garoto, você sempre assim sente a falta de um suporte da família, né? Do pai, da mãe. E quando você não tem, no meu caso, eu não tive, né? E não culpo eles de absolutamente nada, porque o preconceito era praticamente geral, né? Não era de maneira nenhuma como hoje, mas em algumas vezes, não vou negar para você que me deu vontade de desistir, porque tinha medo de não dar certo, de chegar em casa, aquela coisa de garoto. Então, eu tive um suporte muito grande do meu primeiro treinador. Não sei se ele está na live, é o Norival Borges. Ele foi meu primeiro treinador lá no Tupã. Me ajudou muito, muito, muito. E o Félix, que foi goleiro do Fluminense, o falecido Félix. Ele, nessa época também, eu tinha 16 para 17 anos, ele me empresariou por muito tempo e foi uma pessoa que me deu um suporte muito, muito grande, assim, questões de incentivo, tanto na questão financeira também, ele me ajudou bastante. Então, foram duas pessoas que no início, assim, me ajudaram muito, assim, que eu tenho, assim, na minha mente, no meu coração, sempre, sempre, sempre foram essas duas pessoas. Foi o Norival Borges, meu primeiro treinador, e o Félix, o falecido Félix. Maravilha. Tá chegando também aqui o Jonatas Dantas, entende muito de futebol, meu sobrinho, manja muito de futebol, Abraço. jogava de goleiro, não se profissionalizou, mas entende muito, principalmente do futebol estrangeiro. A gente faz umas resenhas muito boas em família. É, Legal, obrigado. Um sejam abração todos para muito eles também. bem-vindos. Obrigado por estar prestigiando. Show de bola. Rodrigo, quem é o seu ídolo no futebol? Olha, eu gostava muito, assim, um cara que era meu ídolo, e assim, um ídolo que cheguei a jogar contra algumas vezes era o Edmundo. Gostava muito, gosto muito do Edmundo. Eu me identificava muito com ele, até pelo jeito, assim, eu era um cara meio temperamental e meio irreverente, assim, eu tinha ele como, na época de atleta, como ídolo, assim, foi muito bacana, até pela primeira vez que joguei contra, ele me deu a camisa dele, assim, foi muito bacana, eu tinha um Edmundo como meu ídolo. Legal, muito legal. O Edmundo, uma história fantástica. E Fantástico. com todo respeito ao Ronaldo Fenômeno, que eu sou fã, muito fã, e o Zagallo, mas naquela Copa de 98, Sim, sim. Ronaldo teve aquele problema terrível, o Edmundo deveria ter entrado. Deveria pelo menos ter deixado o Ronaldo para um segundo tempo, caso ele realmente demonstrasse que tinha condições. Porque a gente via que o Ronaldo estava em campo, mas estava Totalmente, totalmente fora do jogo, né? totalmente, totalmente. E foi engraçado porque na relação oficial de titular, não, eu vendo pela televisão, falei, caramba, lógico, eu sou fãzaço do Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, mas naquele momento o Edmundo estava comendo a bola. Pô, E, demais. e acredito que ele teria feito, não vou falar que o Brasil teria vencido, mas teria feito um jogo diferente, porque o Ronaldo entrou muito mal. Mas vida que segue, né? Como jogador, E Edmundo. o peso também, né, Roberto? Tem aquele certo peso do nome, peso também, pressão de patrocinador, a gente sabe como funciona. Então, ali, não que ele foi obrigado a fazer aquilo, porque o Zagallo sempre teve um baita de um nome, um baita de um profissional, é referência, mas eu acho que isso daí também
pesou um pouco na decisão dele, viu? Errada também, eu acho que errado um pouco, o professor errou nisso daí, mas é um vencedor, né? O Zagallo é uma referência, né? Não, com certeza. Passando aqui rapidinho, o Miguel Coruja ele fala que hoje é tudo mais fácil, mas por outro lado também é mais difícil. Fácil hoje tem mais gramados e sintético, mais difícil hoje porque existe muita qualidade. Ele disse que é observador de atletas e tem aqui umas informações aqui, depois a gente vai falando. O Sim, Jonathan, Dan- sim. o Jonathan Danta diz que o Félix Papel foi um injustiçado na posição, Isso, o goleiro do Tri. Verdade, Jonathan. isso, isso. E ele ainda diz mais, que ele concorda que Edmundo era titular naquele jogo. E outro erro foi não levar o baixinho, porque dava para ter levado o Romário também naquela. Dava. Infelizmente, a gente. A recuperação dele foi muito rápida, o tanto que na semana seguinte ele estava jogando futebol aí no Rio de Janeiro, né? Não, se a gente pegar o histórico, alguns jogadores foram para a Copa do Mundo machucados para se recuperar. É, O Zico em é, 86, né? Ficou muito marcado o Zico em 86, e o Romário, ele vinha de 94, onde ele foi o cara, né, da seleção brasileira, o cara do futebol mundial em 94. exatamente. Ele na expectativa de 98, infelizmente, mas eu concordo com você, Jonatas, concordo plenamente. Eu Tem também também, o plenamente. Samuel, show de bola. O Samuel Santos, eles hoje em dia é difícil de ser jogador sem empresário. Eu não tenho empresário, estou pedindo a Deus para me colocar um no meu caminho. Pois os clubes hoje querem dinheiro. Se não tiver um empresário, fica muito difícil. Isso, e parte do que você está falando é verdade, Samuel. Tem alguns clubes, infelizmente, que pedem dinheiro para profissionalizar alguns jogadores, ou para botar o jogador na vitrine. E aí, se você tem um empresário forte, você está sempre na vitrine. Se não tem, você acaba ficando realmente mais no esquecimento. Eu concordo com o que o Samuel está falando. Eu também. Fica sempre refém a essa situação, né? Isso. O Jonathan diz que Ronaldo em 2002 era um incógnito até o primeiro jogo. Verdade, até porque ele vinha de uma contusão muito. Verdade. Verdade, Jonathan. Mas o Ronaldo foi outro que deu a volta por cima e realmente em 2002 também estraçalhou 2 gols na final do, Graças a Deus. né? Arrebentou com o jogo. Arrebentou. Aqui, muita gente boa mesmo. O Carlos Alberto fala que é pura verdade o que a gente está falando. Esse é um bordão do Carlos Alberto. Ele fala pura verdade. E o Miguel Coruja fala que hoje é difícil fazer uma seleção com tanta qualidade. Verdade. Daqui a pouco a gente vai falar aí do futebol brasileiro, do nível do futebol brasileiro. Do ídolo do futebol, vamos mudar um pouquinho, já entrando aí na carreira de treinador. Você fez cursos da CBF, eu li no teu histórico, vi nas tuas postagens, alguns cursos que você fez de capacitação. Fala para a gente aí um pouco, Rodrigo Alexandre, um pouquinho aí desses cursos, da tua história de capacitação para ser treinador de futebol. Então, Roberto, eu logo que parei de jogar, em 99, já no ano seguinte, 2000 para 2001, eu já comecei a fazer alguns cursos que a Federação Paulista de Futebol, na época, ministrava, né? Então, eu até tive convite logo quando eu parei de jogar para trabalhar nas categorias de base do Marília, mas eu acho que essa transição não deve ser assim, eu acho que tem que se preparar, tem que estudar, tem que ter muita capacidade para assumir essa responsabilidade, aí achei melhor estudar, me capacitar, fazer os cursos que a federação ela ministrava, né? E aí, consequentemente, já 2011, 12 para cá, eu fiz um estágio no Hoffenheim da Alemanha, fiz um estágio lá, porque eu trabalhava na França, então eu fiz um estágio que até meu dirigente que me arrumou no Hoffenheim da Alemanha, fiz estágio no Paris Saint-Germain, e em 2015 eu fiz o curso CBF, né? Eu fiz o curso B da CBF, para treinadores, inclusive um curso muito bom, a interação é sensacional com os outros treinadores, é maravilhoso, assim, a interação que nós temos uns com os outros é sensacional. Mas é aquilo, né, Roberto? Precisa dar uma ajustada,
né, um acordo aí entre a CBF, a Conmebol, né, e a UEFA para que a gente tenha mais acesso aí a trabalhos lá fora também, né? Isso, a gente vai falar disso aí, porque tem algumas situações que é uma situação que é horrível, porque você tem uma habilitação, mas você tem limitações para trabalhar com ela. Então, É, a gente vai falar um pouquinho disso aí. Olha, sim. é exatamente isso aí, em cima desses cursos. Eu vi uma postagem sua, você bem chateado, porque você estava tendo a oportunidade de trabalhar lá fora, mas o curso que você pagou e fez pela CBF ou pela ABTF, ele te limita a você trabalhar em algumas divisões e não permite, principalmente, que trabalhe na Europa. Para isso, você teria que fazer um curso lá fora, alguma coisa assim, fazer uma especialização UEFA, curso lá com UEFA. a UEFA, que deve ser, eu não sei valor, mas deve ser bem caro. Então, a CBF, o Brasil como país do futebol, a gente falou, Brasil país do futebol, o Brasil respirava futebol. Hoje estamos perdendo um pouquinho desse gosto pelo futebol, devido aí à CBF, a uma série de medidas que, sabe, que vem contra o futebol de massa, que vem contra o futebol povão, esse era o futebol que dava gosto. Futebol que acelerava Exatamente. o braço do povo. Mas eu queria que você falasse aí exatamente disso, como você tem a oportunidade de trabalhar lá fora e você não pode ir porque você fez um curso que aparentemente era para te dar uma chancela para você chegar em qualquer lugar do mundo e trabalhar e você não pode. E eu não vejo, não sei se você vê, se você tem algum conhecimento, de algum movimento da Associação dos Treinadores para que isso mude, para que se posicionem contra a CBF. Por quê? A CBF ela é para gerir o futebol brasileiro. Os cursos, eu já falei aqui com alguns ex-jogadores, treinadores de futebol, ela tinha que contratar uma empresa para fazer os cursos, mas que fossem à parte, que não fossem um absurdo de dinheiro, porque muitas vezes veja bem, às vezes você vê um treinador com um ótimo trabalho, com capacidade de gerir o clube, de gerir o time, de fazer mudanças técnicas e táticas, fazer alterações que alteram, realmente mudam o jogo, mas ele não tem o dinheiro para fazer um curso que custa 50, não sei quantos mil reais. E aí ele fica obrigado a usar o nome de outra pessoa ou desempregado. Então, Rodrigo Alexandre, queria que você falasse aí, se não tem um movimento, o que, que poderia ser feito e como você se sente nessa situação de você ter uma oportunidade de trabalhar lá fora, que é o sonho de todo treinador, que vai ganhar um dinheiro bom, e você fica preso a isso. Queria que você... Fique à vontade, explana do teu jeito Tá. aí. Então, Roberto, eu trabalhei na Europa numa época que ainda não era obrigatório, né, ter o curso, né? Eu trabalhei na França em 2014. Naquela época não tinha, em todas as divisões, assim, não tinha aquela obrigatoriedade de se ter o curso EFA. Trabalhei na Espanha agora em 2018. Tinha a obrigatoriedade, mas da terceira divisão acima. Da terceira divisão abaixo, era obrigatório ter um curso da sua confederação. Então, da CBF serviu, né? Aí acabei retornando e me parece que a partir de 2019 para cá, 2018, 19, é obrigatório em qualquer divisão, né, de qualquer divisão, independente do país da Europa. É obrigatório você ter o curso EFA. E assim, Roberto, eu vou te falar uma coisa. O curso EFA, ele é mais barato do que o da CBF. Ele é mais barato. Ele é mais Legal. barato. Não é, ele é mais, o que impossibilita muitos profissionais de fazer os gastos com passagem, estadia, mas o curso em si, ele está mais em conta do que o da CBF, né? Veja bem, Roberto, a questão de valor, claro, a gente vive aí num país com dificuldades tremendas, e já não é de hoje, né? A pandemia pode ter, claro, piorado algumas, ou várias, algumas não, várias situações, né? Mas o Brasil, ele, principalmente na questão treinador de futebol, de 100%, você tira 1, 2% de treinadores que ganham muito bem. 98% aí, 90, como diz o René Simões, 97, 98%,
muitas das vezes é assalariado, ganha no máximo aí 2, 3 salários mínimos. Então, como que o cara vai fazer um curso? Eu quando fui chamado para fazer o curso da CBF, eu tive a permissão de fazer o A direto, o curso A direto. Eles falaram, ó, em cima do seu currículo, você pode fazer o A direto. Só que eu não tinha condições de fazer P quase. Eu tive ajuda de muitas pessoas na época para que eu pudesse fazer o curso, porque a CBF na época, como ela faz sempre, ela diz que quem não fizer o curso não vai ter uma regulamentação, consequentemente não vai ter autorização de trabalhar. Só que isso nunca existiu. Eu conheço, não vou aqui citar nomes, mas eu conheço treinador de Série A, está disputando Série A de brasileiro, que não tem. E está trabalhando. A CBF ela não pode impedir o profissional de trabalho. Vou citar para você um nome aqui que não há problema nenhum de eu citar. O Vanderlei Luxemburgo, ele não tem curso CBF. E ele trabalha normalmente, ninguém impede ele de trabalhar. Ele não tem, e ele fala, eu não tenho e eu não vou fazer. Entendeu? Agora, assim, é um absurdo nesse sentido, entendeu, Roberto? De você não ter pagar e você não ter respaldo nenhum, você não tem respaldo de nada. Teve essa pandemia aí, eu, como muitos profissionais, se não fosse a empresa, né, do meu amigo, meu irmão Janaim, a Quasar Esportes, me dar um suporte, eu não sei o que seria da minha vida, cara, porque eu particularmente liguei para uma pessoa da CBF para tentar algum tipo de ajuda nessa pandemia, de maneira nenhuma, nada. Tentei com alguns treinadores para que nós fizéssemos um movimento, para que ela desse algum tipo de ajuda, de uma colaboração aos treinadores que são filiados a ela, que tem o curso ministrado por ela, mas é aquilo, Roberto, claro, não generalizando, mas a maioria das pessoas, elas só olham para o próprio umbigo, né? Nós somos de uma classe, cara, totalmente desunida. Não existe uma classe unida de jogadores, sim. Eu até acredito que sim. Agora, de treinadores, a classe é muito desunida. Não tem uma união entre os treinadores para você fazer um movimento, principalmente nessa alta pandemia que foi aí de março a novembro, setembro, novembro. Não teve nada disso. As pessoas, principalmente as pessoas que estão empregadas, elas têm medo de perder o emprego, né? Em parte eu até entendi, mas aquelas que não estão, têm uma situação financeira boa, não queria se meter nesse tipo de problema. Então aí a gente vai aí nessa situação, né? Nessa situação aí precária nesse sentido, né? De um respaldo, de uma atenção com o profissional, né, de você poder ter algum tipo de ajuda, não é só financeira que eu estou dizendo, qualquer outro tipo de ajuda, não sei, aí é uma situação que a CBF tinha que ter pensado na época, coisa de 1 ano atrás, e nós não tivemos absolutamente nada disso. Então, a questão do custo, do valor, claro que é questionável, mas principalmente, Roberto, eu questiono a questão de você fazer e de você não ter respaldo nenhum, e o principal, muito mais de 70% dos treinadores não tem esse curso, não tem o C, não tem o B, muito menos o A e o Pro. E eu conheço vários que dizem, não vou fazer, e continuam trabalhando normalmente, aí em segunda divisão de Carioca, primeira divisão de Carioca, primeira divisão de Cearense, enfim, Paulista, e nada impede eles de trabalhar, entendeu? Eu acho que se é para realmente colocar as coisas no eixo, tem que haver regras, entendeu? Agora, o que adianta eu ter vendido até bens para poder ter feito o curso, como muitos venderam na época, conheci lá dentro mesmo, muitos amigos que venderam bem carro, motos, para ir fazer o curso, com medo de não conseguir trabalhar, e, consequentemente, nada disso aconteceu. Houve aquela pressão de início, mas como há essa pressão todos os anos, mas, consequentemente, como eu te falei, não existe assim uma regra que impeça o profissional de trabalhar, não. Tá certo. É uma pena porque deveria ser isso e daria dignidade para as pessoas, treinadores que estão hoje nos times pequenos ou que não podem realmente pagar esses cursos. Daria um equilíbrio
ou todo mundo tem que fazer, ou realmente cria um valor simbólico que possa possibilitar todas as pessoas. Exatamente, exatamente. O Carlos Alberto diz que hoje a política interna dos clubes do futebol ficou muito complicada para empregar alguns treinadores em clubes. Ele conhece vários amigos que são muito bons, mas que estão aí procurando oportunidade. Eu conheço vários também, meu amigo. Infelizmente, muita gente boa desempregada e outras pessoas não tão boas assim, mas porque têm fama e dinheiro estão aí bem empregados, infelizmente. E o Miguel fala que fica muito triste a CBF cobrar 30 mil reais para os cursos e honorários, essa coisa toda, e sendo que o curso para ele é até 60 mil reais, fala que é um absurdo. E ele fala que o Vanderlei trabalha, mas não bota o nome como treinador, acho que alguém assina por ele. É lamentável, Não, é eu não lamentável. sei, disso daí eu não sei, não. Eu não sei se aqui existe uma regra que o treinador, a súmula ele deve assinar alguma coisa assim, ele assina. Eu acho que aqui no Brasil não tem uma regra que ele não possa assinar, não. Pelo menos assim, talvez o amigo aí esteja mais assim por dentro do que eu, mas de alguns treinadores que eu conheço que não tem, os caras assinam a súmula normalmente. Tá certo. Acho que principalmente os que são famosos, a CBF não vai bater de frente com o Luxemburgo da vida. Não vai. Não vai. Sabe que ele vai, ainda mais do jeito que ele vai criar um rebuliço que vai, entendeu? Vai fazer um escarcéu com a CBF. E o Né? Carlos Alberto, que ele concorda contigo, concordo com você, meu amigo Rodrigo, em tudo que você falou aí, que realmente a CBF precisava fazer alguma coisa, e principalmente já que, como você falou, vocês pagam os cursos e na hora que precisou de uma ajuda, os que estavam desempregados, infelizmente, não tem nenhum tipo de ajuda, né? Nada, Então, nada. muitas pessoas falam, e eu acabo concordando, não tenho tanto conhecimento sobre isso, mas que esses cursos da CBF são para arrecadar dinheiro, entendeu? São muito mais para arrecadar dinheiro do que para capacitar as pessoas, infelizmente. Porque lá fora, Roberto, não dá nem a chamada equivalência. O que é equivalência? Você fez o curso no seu país, então você vai poder trabalhar aqui sim, desde que você complete as suas horas fazendo o curso da UEFA, por exemplo. E não, nós aqui no Brasil, se quisermos trabalhar lá fora, você tem que fazer um curso por inteiro da UEFA, entendeu? Você tem que fazer todos os módulos por inteiro, os módulos por inteiro. As horas que nós temos aqui da CBF, lá não vale para nada, absolutamente nada. Rapaz, não é fácil não. É um assunto polêmico que precisa ser feito alguma coisa. Eu entrevistei o Zé Mário, que foi jogador de futebol, e Sim, sim. ele é presidente da É, ABTF. Mas é, ele falou que realmente não tem união. Não existe união dos treinadores. Não existe. Se um está empregado, o outro está torcendo para que ele perca o emprego para entrar na vaga dele. exatamente, Então, exatamente. fica difícil aí para os treinadores que não têm um nome tão forte, né, fazerem aí o seu trabalho. Espero que isso mude, espero que a CBF, ela, tudo bem, ela não é uma entidade filiada, não tem um poder que rege a CBF, é um poder independente, é uma entidade independente que comanda o futebol no Sim, Brasil. Eu acho que deveria ter, para a CBF, para a seleção brasileira especificamente, deveria ser filiado a, a um órgão do poder federal, por exemplo, o poder, quem controla a CBF, deveria não ser algo sim, privado, deveria ser público. entendi. Sim, sim. Eu acredito que deveria ser público para gerir a CBF. E Eu que também fosse acho. algo do povo, porque o futebol no Brasil ele já serviu tanto em campanhas políticas, em situações críticas, para motivar, para levar as pessoas para a rua, para levar as Sim, a tomarem atitudes e fazerem questionamentos. Então, eu queria ver a CBF como um órgão público, um órgão do governo, onde, lógico, fossem pessoas sérias, mas que todo mundo pudesse dar opinião. E não, claro, é uma claro. entidade que ela faz lá as suas regras, dita as suas regras, e aí prejudica realmente os treinadores de menor, que não tem um nome ainda formado, um nome grande no futebol brasileiro, eles ficam muito prejudicados. E como você falou, 2% ganha muito, e 98% muitas vezes ganha pouco e não recebe. Trabalha aí na terceira, na quarta divisão, ganhando pouquinho e muitas vezes sai do clube, o clube não paga, você não,
bota na justiça, o clube não tem receita, não tem como ressarcir os treinadores. Exatamente. Realmente complicado, não é fácil, não. Eu concordo com o que você falou, também penso assim, mas também tem um outro lado que eu penso também, Roberto, que a CBF ficasse focada literalmente na seleção brasileira, cuidasse da seleção brasileira, da base do profissional e os campeonatos, tivesse uma liga que tivesse que tomasse conta, como na Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, a confederação lá, a Federação Alemã, toma conta da seleção. E no campeonato nacional, quem toma conta é a liga. Eu acho que fica uma coisa mais organizada, mas enfim, apesar que isso daí é uma coisa que independe, né, assim, do nosso assunto. Eu acho que o curso, ele independe de qualquer situação. Eu acho que eles deveriam, e não acredito, Roberto, não acredito que isso vai mudar, não. Para melhor, não. Não sei se vai piorar, mas não acredito em melhora, não. Eu acho que vai continuar ela ministrando esses cursos do jeito que é, sem respaldo, apesar que eu posso te falar uma coisa, que fiquei lá 10 dias, as pessoas que estão lá, as novas, que estão ministrando o curso, são pessoas muito do bem. Eles têm muita boa vontade de mudar o panorama, né, da CBF. Eles estão fazendo de tudo para que a CBF tenha credibilidade lá fora. A gente bateu papo lá, são pessoas muito do bem, mas o descrédito é muito grande. E quando se tem descrédito, há preconceito, e a gente é nítido, é muito nítido. Lá fora eu percebi isso. Se tem muito preconceito de treinador, principalmente treinador brasileiro trabalhar na Europa. O preconceito é grande, então existe sim esse preconceito da UEFA para com a CBF, entendeu? Por isso que não se regulamenta assim facilmente, entendeu? Entendi. Você falou, a gente pode constatar que quantos treinadores brasileiros tem na Champions League? Né? Nenhum. Nenhum na Champions League, né? E Nenhum. é engraçado que Guardiola, outros treinadores vieram para o Brasil para aprender aquele sistema tático do Brasil de toque de bola e tal. Mas aí, vieram aqui, né, fizeram os seus nomes, mas aí a gente vê, o único treinador que eu lembro, há uns, bota aí de 20 anos para cá, que passou num clube grande lá fora, foi o Vanderlei no Real Madrid. Vanderlei. Né? Vanderlei teve o Carlos Alberto, não foi o Carlos Alberto Silva no Porto, né? Sim, mas olhando para os grandes, Real, Barcelona, Ah, Milan, tá. Tá. Liverpool, Manchester, realmente a gente não tem treinadores brasileiros. Não, 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 Infelizmente. não. É triste, porque se o futebol brasileiro era, se o Brasil era o país do futebol, que encantava todo mundo, por que levam tantos jogadores brasileiros e não levam treinador? Aí, o que você estava falando, esses cursos servem para quê exatamente? Se lá fora existe um preconceito para o treinador brasileiro, É, né? e lá fora, Roberto, eles questionam muito o seguinte, eles falam assim, que nem me perguntavam muito assim, que curso é esse que vocês fazem lá, que é um curso de uma semana? Sendo que o da UEFA, cada módulo você leva quase um mês para você fazer. Que curso é esse? Tão rápido assim? Será que tem tanta qualificação? Será que é um curso de tanta qualidade? É de qualidade, Roberto. As coisas, elas são de qualidade. Que nem eu te falei, as pessoas lá, as que estavam conosco no curso, elas têm boa vontade de mudar o panorama das coisas. A gente conversou muito lá, só que a gente também notava uma coisa assim, bem nítida, que eles também não tinham força, né? Não tem força para mudar do jeito que tem que ser mudados. Então, eu acho, tomara que eu esteja errado e muito errado, mas eu não vejo, sinceramente, melhorias não, viu? Quem não tiver condições de ir lá para fora, de fazer o seu curso, de tentar alguma coisa aí em relação a isso lá fora, direto, eu não sei se a CBF vai conseguir, junto à UEFA, a regulamentar algum tipo de situação, não. Eu não sei, tomara que sim. Tá certo.
O Miguel ele fala que lá em Portugal a Federação Portuguesa de Futebol trata da seleção nacional e da Copa de Portugal. Por outro lado, a Liga Portuguesa comanda as outras competições. Acho que realmente tem que haver deixar um pouco a CBF de lado. A CBF não pode ser a mandatária e fazer tudo da forma que ela quer. Eu acho que está Da prejudicando o forma futebol. que ele quer. E ele ainda fala que muitos treinadores brasileiros em Portugal. Verdade, Miguel, mas Portugal para o futebol, a gente sabe que Portugal para o futebol na Europa, ele ainda né, não é tão desenvolvido. Venhamos e convenhamos. Quais foram as últimas finais que Porto, Benfica ou Sporting fizeram da Champions League? Né? Então, e a gente está falando realmente, os treinadores brasileiros, já que o Brasil é tão desenvolvido no futebol, que exporta tantos jogadores, por que não exporta treinadores também para disputar a Champions League, para disputar, né, os campeonatos mais importantes de futebol do planeta? Sim, Esse sim, é o meu, sim, sim, esse é o meu questionamento. sim. Falando de treinador, Rodrigo, para você, quais são os treinadores que você mais admira? Pode ser da atualidade, pode ter sido seu treinador. Você olhando o seu espelho, não, esse ou esse e aquele outro, são treinadores de que eu gosto do trabalho, quero fazer um trabalho parecido. Pode ficar à vontade. Olha, eu trabalhei com o Nelsinho Batista, que foi treinador do Corinthians, trabalhou no Palmeiras, hoje está no Japão, né? Eu já estava numa idade já, assim, naquela época já era até um pouquinho avançada, 25, 26 anos, então era um treinador que eu acompanhava, assim, atentamente os treinamentos dele, eu gostava demais do treinamento dele, dos treinos da filosofia de trabalho dele, né? As metodologias de trabalho. Gostava demais. Muricy Ramalho, eu acompanhei ele muito aqui no Santos, né? Eu cheguei a assim, acompanhar vários treinamentos dele aqui, muito bacana os treinamentos dele também, muito legais, os treinamentos, a filosofia também de trabalho, as metodologias de trabalho também muito boas, e o Vanderlei, né, que eu acho que é o top, né? Um cara que, somente a parte tática, é um profissional de muita qualidade. Então, são três treinadores que eu admiro demais, assim, né? Os clubes onde eles trabalham, eu acompanho muito os clubes, porque são times ofensivos, né? Eles colocam os times deles para jogar, né? Claro, com responsabilidade, mas a gente vê que põe os times para jogar. O Muricy era assim, por onde passou, o Nelsinho Batista era assim, quando esteve no Brasil, e o Vanderlei também. A gente sabe que aí no Vasco a situação extra-campo afeta, e está afetando muito dentro do campo, e afeta mesmo, mas é um técnico que faz os times jogar assim, bem para frente, né? Futebol raiz mesmo. Maravilha. Falando dos estágios e do teu trabalho como treinador, quais foram os clubes que você já passou? Olha, Roberto, meu primeiro clube foi o Transvaal do Suriname. Eu fui como auxiliar técnico, né, de um ex-treinador que eu tive, o Gali Neto, e lá eu fiquei 7 meses como auxiliar técnico. Aí ele teve uma proposta para vir trabalhar no interior de São Paulo, aqui no Botafogo de Ribeirão Preto, e o clube me fez um convite para ficar, e nós conversamos e pedi a opinião dele, se ele achava que eu estava preparado para assumir. Ele falou que sim, que eu poderia ficar. Então, foi meu primeiro clube, uma ótima experiência. Consequentemente, eu passei por rádio, né, chama Rádio de Mococa, um clube já extinto aqui no futebol paulista. Passei pelo Jabaquara de Santos, tive uma passagem pelo Palmeiras do Rio Grande do Norte, na primeira divisão, um campeonato muito bom também, um clube muito bom, do interior do Rio Grande do Norte, mas um clube bem estruturado, bem arrumadinho, um belo de um estádio. E aí passei pelo Lituquet da França, em 2014, depois eu retornei, Jabaquara, né? Aí depois fui para a Espanha,
e aí da Espanha eu fui para o futebol peruano. Eu atualmente estava no futebol peruano, e lá no Peru eu estava no Mantaro do Peru, e na Espanha eu estava no Safor, que é onde está o Euler agora, o filho do vento. Tá certo. E eu sei que tem as dificuldades, mas quem está no mercado tem expectativa de trabalho. Para você, para esse ano ainda, a temporada 2021 vai começar, está acabando de 2020 por causa da pandemia, né? Esse É, confusão toda. Qual é a tua expectativa de trabalho? Tem alguma coisa já pintando ou não? Você está enviando currículo? Como é que está aí agora o Rodrigo Alexandre pensando no ano de trabalho de 2021? não, então, a empresa, a Quasar Sports, o pessoal que me assessora, eles estão sempre em contato com os clubes, às vezes alguns clubes procuram também, dá bate um papo com eles, como né, tá a situação do treinador, enfim. Então, assim, o Roberto, a expectativa, meu amigo, a gente tem de estar voltando preparado, isso aí não tenha dúvidas que muito preparado, essa pandemia, né, serviu também para estar estudando mais, para estar acompanhando muito mais jogos, eu acompanho muitos jogos, gosto de acompanhar, isso aí na minha opinião, é o principal estudo que um treinador pode ter, estando sempre acompanhando os jogos daqui, de fora. Então, preparado, estou muito preparado, capacitado para trabalhar. Só que a gente sabe que a situação ela já era ruim, né, Roberto? Infelizmente, não é querendo ser pessimista, mas a situação piorou demais, né? A situação está muito mais fechada, a situação está muito mais complicada. Como eu te falei, você viu aí alguns comentários meus. Eu tive algumas situações, alguns meses atrás, para estar trabalhando fora, até para estar assumindo a seleção de San Marino, que é um país pequeno ao lado da Itália, mas sem o curso EFA não tive condições de assumir, salário muito, muito, muito bom, mas enfim, eles queriam já o curso concluído, não tive como nem iniciar o curso, enfim. E a expectativa é grande, Roberto, de poder logo, logo estar voltando ao trabalho, né? A gente espera, precisa trabalhar, capacitado para trabalhar, a gente se encontra, mas esperando aí o melhor momento, a hora certa, o momento certo para a gente voltar. Tá certo. É, ele- o Miguel fala que o curso ele discorda que o curso da CBF ele acha que é realmente para ganhar dinheiro, que em uma semana não dá para aprender quase nada. Mas cada um tem suas opiniões. Cada um aqui é legal que é democrático. Aqui Sim, democrático, claro, colocações e a democracia. gente vai batendo um papo, uma resenha sobre futebol. Vamos passar aqui. A gente tem visto nos últimos campeonatos brasileiros, especialmente esse agora, que as equipes que trocaram 5, 6, 7 treinadores, ou já estão rebaixadas, que é o caso do Botafogo e o Coritiba, ou estão ali brigando para cair. Como é que você vê essa política, essa cultura do treinador de futebol no Brasil, que sempre que o time perde, o time vai mal, a culpa é do treinador? Olha, Roberto, isso aí é cultural, né? Isso aí é uma coisa cultural, principalmente de uns anos para cá, a situação ela só tende a piorar, né? Tem piorado muito, só tende a piorar. É inacreditável, chega a ser inacreditável. Lá, quando eu estava na Espanha, no Peru, por exemplo, no Peru, hein, que é um país aí muito pobre, enfim, um futebol pobre, não se tem grana lá para fazer futebol, e os caras ficavam abismados, assim, quando eu falava que muitos clubes aqui mandam embora treinador com 20, 30, 40 dias de trabalho. Então, é gestão, Roberto. Eu acho que se o clube não tem uma boa gestão no extracampo, cara, isso aí vai refletir dentro de campo, não tem jeito. Não se faz futebol de qualquer maneira, entendeu? É inadmissível um clube tão grande como o Botafogo, né, como o Vasco, como Curitiba. O Botafogo, se não me engano, acho que teve 3 ou foi 4
treinadores nesse Campeonato Brasileiro que passaram por lá, cara. Então não tem como um clube desse permanecer, ter sucesso e muito menos permanecer na primeira divisão. Não consegue, porque existe uma instabilidade muito grande no grupo de jogadores, no próprio treinador. Nós vivemos nós chegamos ao ponto, Roberto, do futebol ficar num nível tão baixo, tático, que você vê jogos hoje do Brasil, a diferença é monstruosa quando você vê um campeonato inglês, quando você vê um campeonato espanhol, até o campeonato português, que é um campeonato até acho que é o mais fraco que tem na Europa, das maiores ligas, é o português. E o nível técnico português é muito maior e melhor do que o nosso, infelizmente. Por quê? Porque lá o treinador ele sabe que ele vai ter uma certa estabilidade de trabalho. E aqui, se tem instabilidade de trabalho, e quando você tem instabilidade de trabalho, você tem medo de colocar seu time para jogar. Entendeu? E é o que acontece com muitos colegas, entendeu? Tem medo de fazer o time jogar, entendeu? Tem medo de fazer até aquilo que ele gostaria que o time, que o grupo fizesse. Por causa disso, cara. Ele sabe que se tomar 2, 3, 4 pauladas, que a gente fala, né? Derrotas, o cara tá na rua. Então, esse um dos motivos também, Roberto, que não se consegue exportar treinadores, entendeu? Por isso, porque lá eles olham e vê um nível técnico aqui muito ruim, e vê treinador sendo mandado embora sempre, eles acham lá que é porque o treinador não é bom. E não é assim, nós somos bons. Nós sabemos trabalhar muito bem, parte tática, parte técnica, fundamento, né, a parte até teórica. Nós sabemos trabalhar muito, muito, muito. Só que o problema é a parte de gestão, né, Roberto? A parte de quem manda é dessa forma, deixa ali o campo totalmente imprevisível. E o futebol, ele, dentro de campo, ele não pode ser imprevisível. Você tem que ter firmeza nas coisas, você tem que ser um cara firme, você tem que ter um grupo firme. O grupo ele tem que sentir firmeza em quem está em cima. E aí é o caso aí, que você citou os exemplos aí, Botafogo, Curitiba, nessa situação lamentável, né? Verdade. O Nil Rocha ele diz no futebol brasileiro, na opinião dele, né? É difícil para o treinador. Ele chega em um clube com uma má fase, indo mal no campeonato e contrata um treinador para resolver a situação de imediato. Cada treinador tem uma filosofia de trabalho. Exatamente. Bem difícil dos jogadores assimilarem o que o novo treinador quer tão rápido. Os treinadores acabam sendo justiçados. Concordo, Nil? Obrigado pela Concordo. ótimo comentário que você fez, Nil Rocha. Isso é 100% do que eu penso também. Eu acho que tem mais. Os clubes, eles contratam o treinador, como estão em má fase, como o Nil falou, tipo assim, é uma solução de imediato, é um tapa-buraco. Eles não se preocupam em trazerem um treinador com o perfil do time. Do clube, exatamente. O Flamengo tem um perfil ofensivo. O Botafogo tem um perfil mais de equilíbrio. O time gaúcho, antigamente, era um perfil mais de marcação. Isso. Aí é na boa. Então, o clube não vê o perfil do treinador, esse treinador aqui se encaixa no que eu tenho aqui no elenco. Exatamente. Não. Traz um treinador porque tem nome ou porque alguém indicou para resolver aquele problema, e o que o Nil falou é muito pertinente. Chega a filosofia de trabalho dos jogadores totalmente diferente do treinador, até se adaptarem vai demorar 6 meses. Toma 4 pauladas, como você falou, troca o treinador de Tá na novo rua. até encontrar a solução, né? É isso aí. Nesse meio do futebol, tem muita gente legal, tem muita gente também trapaceira, pilantra, clubes que não pagam jogadores, que dão calote, jogadores também que são traíras, que queimam o treinador. Treinador, você sabe, eu vivo futebol, respiro futebol, amo futebol. Tentei ser jogador, não consegui, mas eu adoro futebol. Então, eu acompanho muito isso. Tem tudo disso e você sabe muito bem. O que você mais gosta desse mundo do futebol e o que você mais detesta? Olha, Roberto, apesar da gente saber que faz parte, isso aí que você falou e é a pura verdade, a gente
não aceita, né? Mas a gente sabe que tem que saber lidar com isso, né? Existe o lado, como em todas as profissões, existe o lado bom da coisa, né? Existe o lado ruim, né? O lado bom é quando você vê, eu particularmente, quando você vê um clube de futebol revelando jogadores, trazendo jogadores da base para o time de cima, né? Se possível, dando um respaldo para o garoto, para os garotos. Não vê o Fluminense aí, não vê o próprio Santos. Quantos jogadores revelam? Eu acho que não tem segredo, Roberto. Não tem segredo. Eu acho que o ouro está na base, né? Mas é aquilo que você falou também lá atrás. E é pura verdade. O futebol hoje, claro, e eu sou totalmente a favor aos empresários, sim. Acho que os empresários, eles ajudam demais. E até acho que existem muitos bons aí, sabe? Mas a gente sabe também que hoje tem muitos empresários que estão mandando mais do que presidente de clube, cara. Entendeu? Ele coloca o jogador dele lá, às vezes jogador limitado, e muitas das vezes aquele menino que está lá na base arrebentando não tem força para subir. Então, eu particularmente, o que me deixa muito feliz é de ver esses clubes aí trabalhando, tendo paciência com os garotos da base. Eu acho que a parte financeira também, ela vem logo, porque você sabe que aqui no Brasil, quando aparece um jogador de muita qualidade, os caras lá fora estão levando muito cedo, estão levando muito rápido. Então, eu acho que os caras ainda não tiveram a certeza de que a base é a chave de toda a situação, de toda a mudança do futebol brasileiro, entendeu? Então, é o que me deixa muito feliz. E a parte que deixa a gente insatisfeito, uma coisa bem digesta, essa parte aí, Roberto, de muitas das vezes você está trabalhando num clube e você empurra os jogadores ali para o teu elenco, jogadores que muitas das vezes você vê que não tem qualidade nenhuma, entendeu? Isso aí chateia demais qualquer treinador, qualquer profissional. Profissional, o cara acha ruim. E essas interferências todas e a gestão. Eu acho que, acima de tudo, a gestão. Eu acho que a gestão do futebol brasileiro, a nota para não generalizar, mas quase que zero. Né? É triste de falar isso daí como profissional, é muito dolorido de falar isso daí, mas é a verdade. A parte da gestão do nosso futebol, ela está muito ruim e está respingando em todo mundo, né? Profissionais aí parados, como você falou, de muita qualidade, atletas aí, jogadores de futebol de muita qualidade. Tem o nosso amigo aí, né, de Goiás. Goiás é uma região que tem muitos jogadores talentosos. No Rio Grande do Norte, onde eu trabalhei, muitos jogadores de muito talento, Nordeste afora, essas várzeas aí afora, tem muitos craques aí. Só que não tem força, Roberto, não vai. Ninguém pega na mão do cara e fala, não, você tem qualidade? Vamos lá em tal clube, pelo menos fazer lá um mês de avaliação. O cara não faz. Hoje para você colocar um garoto num clube para fazer um mês de avaliação, muitas das vezes o menino tem que estar pagando. E a gente sabe também que o próprio clube, por estar numa situação precária economicamente, fica também refém. O próprio clube não tem a condição de estar ali dando respaldo alimentar, dando um respaldo ali de condução, uma ajuda, né? O garoto tá aí ouvindo de casa para treinar, para fazer a sua avaliação. Então, assim, o clube, muitas das vezes, quem está cobrando, não é porque está cobrando que são picaretas, não. Tem muitos clubes aí que cobram porque não tem condição nenhuma de andar com as próprias pernas. Então, assim, a gestão está precária. Se não melhorar, Roberto, pelo menos um pouco, preocupa o cenário é preocupante. Verdade, é triste mesmo. O Nil ainda fala aqui que ele é atleta de futebol, ele passou em situações ruins, com um grupo de empresários, realmente muito difícil, passava fome para ir para voltar. Na hora que apareceu uma oportunidade, me cobraram R$ 4.000 para me profissionalizar. Isso, infelizmente, isso é um absurdo mesmo, cobrar dinheiro do jogador para profissionalizar. Isso é um mundo muito sujo no futebol. Eu, sinceramente, detesto isso mesmo. Inadmissível. Inadmissível.
O Miguel diz que a Liga de Futebol de Portugal é a quinta liga. É verdade, Miguel, mas é o que a gente estava falando. Qual foi o último título de um clube português da Champions League ou até mesmo da Copa da UEFA? Infelizmente, É, o português está realmente precisando voltar a crescer, tentar ser grande, porque é a quinta, mas a gente pega o histórico aí. O mundo acompanha o quê? O futebol. O que, que o mundo acompanha no futebol? Champions League, Copa da UEFA, né? E aí depois, Campeonato Sul-Americano, né? E vai descendo. Mas realmente a os clubes. Premier League, né, da Inglaterra. Isso. O campeonato espanhol, né? Mas os times de Portugal na Champions League, na Copa da UEFA, não tem aquela força aqui, né? Infelizmente. Ele ainda fala aqui uma coisa de clube empresa. Hoje tem que haver os clubes empresa. Aqui em Portugal são as sociedades anônimas desportivas. Isso é importante a CBF e a respectiva formação. Tá certo, concordo que o clube empresa pode ser a solução para o futebol brasileiro. É, eu também acho. Falando em futebol brasileiro, você como treinador, eu gosto de perguntar aos treinadores. Antigamente a gente via futebol com pontas, lateral era lateral, ponta era ponta, meia era meia, a gente falava cabeça de área, não falava nem volante, tem um cabeça de É, área, né? Hoje é tudo moderno, é o ala, é jogar com as linhas avançadas, jogar agora, eles falam assim, quando o time fica com medo, eles criaram uma nomenclatura, ele dá a bola para o adversário, ele não prefere, existe isso. em vez de atacar, ele prefere se defender para partir no contra-ataque. Eu, como amante do futebol, detesto isso. Você, como treinador, os seus times, se você tiver um elenco que você escolheu, você montou o seu elenco para trabalhar, qual é a característica do teu time? É jogar mais ofensivo? É jogar um pouco mais equilibrado? Como é que você gosta de colocar o seu time em campo? Se você tiver as peças fundamentais. Totalmente ofensivo, Roberto. Eu sou da época que nossos treinadores falavam, né, para o grupo, a melhor defesa é o ataque. Eu acho que quando você agride, né, claro que a probabilidade, lógico, de você criar espaço para o adversário, ela é grande, claro, você corre riscos, entendeu? Eu acho que a tática no futebol, ela é imprescindível. Hoje o atleta que não sabe jogar taticamente, ele vai ficar no meio do caminho. Então, você tendo um grupo que você impõe ali a sua filosofia, e o grupo sabe trabalhar taticamente, em cima do que você pede, tudo certinho, eu acho que tendo as peças, como você falou, é a parte ofensiva, Roberto. Tem que se ter muito mais ofensividade no futebol, no seu time, do que você recuar, do que o que a gente vê hoje em dia. Não estou aqui criticando cada um. A gente sabe que é fácil falar de fora, dentro a situação também é muito complicada. Mas a gente sabe também que tem muitos times aí que têm como jogar ofensivamente e muitas das vezes literalmente não se faz. Ó, um exemplo aqui em São Paulo mesmo, todo mundo está elogiando muito. O Corinthians. O Corinthians tinha uma filosofia de trabalho, que era entregar a bola para o adversário, que era esse tal de entregar a bola para o adversário não entra na minha cabeça, Roberto. Que o mais importante do futebol é a bola. Como que você vai entregar a bola para o adversário? Você vai entregar a bola para o adversário para correr atrás dela? Então isso é uma coisa inadmissível no futebol. Se isso é modernidade, eu vou ficar para trás sempre. Isso na minha cabeça não vai. Então você vê, ó, o Mancini entrou no Corinthians e o Corinthians hoje é um time totalmente ofensivo. O Corinthians hoje ele é um time ofensivo. Você vê que até o Gabriel, que era um volantão, cabeça de área, e simplesmente pegava a bola e já passava, hoje o Gabriel está fazendo um gol atrás do outro. Então, quer dizer, vai muito também da coragem, né, da mentalidade e da coragem do treinador, entendeu? Eu acho que a coragem também é tudo, porque o Corinthians, por exemplo, nós estamos aqui falando de Corinthians, tem um grupo qualificado, né, experiente e um grupo qualificado. Então, dá para você colocar o time para jogar. E é o que o Mancini está fazendo. Então, acho que a parte você priorizar a ofensividade no seu time, tendo as peças para que você faça isso, não tem por que fazer diferente, não, Roberto.
também. Eu acho que eu sou de um tempo que o futebol encantava pelo drible, encantava por uma jogada de efeito. A gente falava, dava um balão, uma caneta, botava entre as pernas, o drible da vaca. Hoje, a gente vê o jogo, o Rodrigo, e olha, eu vi Flamengo e Corinthians. Eu vi, e assim, um jogo muito ruim, o Flamengo com um elenco Sim, caríssimo, mas um jogo sim. ruim. O primeiro jogo, não. O Flamengo goleou, foi o Mancini estava chegando, aquela coisa toda. Hoje, tudo bem, o Corinthians joga ofensivo. O Corinthians não se retraiu contra o Flamengo, mas não teve, durante o jogo todo, não teve, sabe, você pegar, tira 4 jogadas aí, que foram jogadas um ponta ou um meia, ele fez uma jogada sabe, que desestabilizou outro time, ou que ele driblou 2 ou 3 e fez a jogada. Não, muito toque de bola, toque para cá, toque para lá, toca para cá, toca para lá, a marcação de ambas as partes é bem plantada, bem fechada, e futebol mesmo. Os gols, o gol do Corinthians até foi uma jogada legal, o garoto enfiou a bola e o atacante entrou e Foi, fez o. foi. Foi um gol bonito. Mas, sabe, no Flamengo não foi um chute, o goleiro soltou, a bola foi lá, aconteceu o gol. A gente não vê que antigamente o que me encantava no futebol era ver o Gerson pegar a bola e fazer um lançamento que matava a defesa, o cara entrava, sabe? O Zico lançamento, ou mesmo uma bola que o meia, como o Denner, meia atacante, pegava, meu amigo, e durante o jogo poderia até não dar certo, mas ele tentava. E quando dava certo, fazia golaço, porque é isso que a torcida gostava de ver. Hoje o futebol ficou muito, Exatamente. sabe, ficou muito Está burocrático. muito Toca robotizado, Roberto. Está muito robotizado o futebol. isso, a palavra é essa aí. Toca para cá, toca para lá, toca. E aí, numa falha acontece o gol. Antigamente, os gols aconteciam, a maioria dos gols não era falha, não. Era você fazendo o adversário É, te é. marcar. Era o drible, era uma tabela. O ponta, o lateral ia na linha de fundo, fazia a jogada de ultrapassagem. Hoje, de verdade, eu vejo o futebol brasileiro muito pobre Pobre. mesmo. E aí eu Assim, ô Roberto, quando eu comentei agora com você do Corinthians, parte ofensiva e tal, muito longe da gente dizer aqui que é o futebol adequado, é longe disso, né? A gente foi nítido que no Maracanã, tanto o Flamengo, a fase final de campeonato, não pode perder ponto, os times retraídos, né? Realmente o nível técnico do jogo foi muito baixo, né? Muito, eu quis dizer para você a melhora que o Corinthians teve na mão de um treinador que tem coragem, mas mesmo assim você tem toda a razão. O nível técnico está pobre, sim, está muito nivelado por baixo. E aí, Rodrigo, você que foi jogador e é treinador, a gente sempre faz essa pergunta, porque é interessante que uma hora as pessoas que comandam o futebol brasileiro abram os olhos. Por que o futebol brasileiro chegou a esse patamar que o futebol, infelizmente, está ficando pobre de dribles, de gols bonitos, de gols de faltas, sabe? Por que o futebol brasileiro está ficando tão pobre, infelizmente, que está tirando a paixão do torcedor, o encanto do torcedor, até mesmo com a seleção brasileira? A gente vê um jogo da seleção brasileira, o Brasil vai jogar contra seleções não tão tradicionais, e o Brasil fica num futebolzinho de toque para cá e toque para lá, sem criatividade, sem um improviso. Quando o Neymar tenta, é o Neymar. A gente pega os outros, são ótimos jogadores, mas que não tem, sabe, não tem aquela jogada, aquela ginga que o futebol brasileiro encantava o mundo. Um drible de corpo, algo diferente, não tem. O que o Brasil precisaria fazer, Rodrigo, para voltar a ser aquele futebol que a gente chamava o país do futebol, que encantava o torcedor? Olha, Roberto, eu até comentei com você lá atrás. Hoje, assim, o futebol brasileiro ele quer se ajustar da mesma forma que o campeonato europeu. 80, 90% parte tática e 10% parte técnica, 20% parte técnica. Eu acho que no Brasil é totalmente diferente. Eu acho que no Brasil, nós temos um material humano muito rico, cara.
Nós temos jogadores muito bons, só que muitas das vezes o atleta ou os atletas, eles são induzidos a jogar 80, 90% tático, né? Não se tem, como você falou, não se tem aquele fura-linhas, não se tem um jogador hoje que vai para dentro um do outro, só se vê jogadores com receio de fazer uma jogada assim. Você vê o próprio Luan do Grêmio, o Luan arrebentou no Grêmio, foi o melhor jogador da Libertadores. Você vê no Corinthians, o menino não tá jogando nada, o menino sumiu, o menino acabou. Não estou aqui, pelo amor Triste. de Deus, não estou aqui dizendo, culpando aqui os amigos que passaram por lá, não, de maneira nenhuma, mas é parte tática, cara. Foi para um clube que a parte tática era priorizada, entrega a bola para o adversário e espera ver o que o adversário vai fazer para tentar tomar. E você acaba matando o jogador assim. Você vê na Copa do Mundo agora de 2000, a última Copa do Mundo aí, de 2018, 18. 18, o Gabriel Jesus ficava, entrou em campo para ficar. Uma coisa também que na minha cabeça não entra, Roberto, é você colocar centroavante para ficar correndo atrás de lateral, cara. A coisa se inverteu totalmente, não existe isso, cara. Você pegar um centroavante e você colocar ele para correr atrás de lateral. Então o jogo se tornou muito tático. Então enquanto você ficar priorizando parte tática e não deixar a técnica aparecer, desenrolar a parte técnica, nosso futebol não vai sair disso não, Roberto. Então, acho que a parte de gestão nesse ponto de campo, né, ter mais coragem para fazer o time jogar, tá faltando bastante, cara, demais. Concordo. Infelizmente, falta o Brasil, o futebol brasileiro fazia diferença exatamente por ser diferente. Diferente desse toque para cá, toca para lá, era objetividade, né? Era o improviso, era como a gente falava, pô, o Brasil tem um gingado diferente. Pô, não é. É. A gente comparava com os alemães que ganharam 4 Copas do Mundo, mas que até então tinham um futebol muito de quê? De toque de bola, de conjunto e de força. Jogadores Sim. altos, né? O Brasil não. Às vezes um jogador pequeno, mas que fazia diferença pelo seu bailado, pela sua ginga, pela sua inspiração para driblar, as pedaladas do Robinho, os lançamentos maravilhosos, como eu citei Gerson, o elástico do Rivelino, a caneta do Zico, o Pelé completo dos completos, aí Romário, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, sabe? Pessoas, jogadores que iam muito além do que hoje a gente vê em campo. E era esse muito além que encantava. Infelizmente, hoje a gente vê um futebolzinho muito pobre mesmo. Ele ainda fala aqui, o Miguel, que ele diz que o futebol tem que ser objetivo, tem que ser Roberto, gol. Pode falar. você tá me vendo, eu não estou te vendo mais. Sua imagem travou, mas eu estou te ouvindo. Você, Então, você consegue me não sei o ouvir? que aconteceu. Sim, estou te ouvindo perfeitamente, você só saiu da minha imagem. Espera aí, deixa eu tentar remover e adicionar você de novo. Espera aí só um instante. Eu não sei se foi aqui, eu tô entrando lá de novo onde você pediu aquela hora que você me mandou pelo Instagram. Rodrigo, era a internet. Rodrigo? Oi. Opa. Eu acho que sua internet estava travando. Vamos adicionar aqui o Rodrigo de novo para a gente poder continuar aqui a nossa live. Opa! Tá me ouvindo, Rodrigo? O seu som está fechado. O seu áudio está fechado. Seu áudio, microfone está fechado. Agora foi. Você está me ouvindo? Seu áudio não está saindo agora.
Se apro... Fechou o microfone. Tenta abrir o microfone. Fala aí, Rodrigo. Tá sem áudio. Não está fechado agora. Abre o microfone. Rodrigo, esse não tem imagem. Não sei o que Esse... aconteceu. Oi, Rodrigo. Oi, Você está me ouvindo? tô ouvindo. Tá me ouvindo, não? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo e tô te vendo também. Vai, Legal, legal. com a graça de Deus, vai dar para a gente terminar a nossa live. A gente estava falando do futebol pobre, futebol, né? E aí, a pergunta que eu tinha feito, você já respondeu ela quase toda, era só para a gente finalizar. O que você acha que deve ser feito na base, ou medidas da CBF, medidas dos clubes, para o futebol brasileiro voltar a brilhar? O seu som fechou de novo. Fale. Estamos tendo um pequeno problema técnico, meus amigos. Daqui a pouco a gente vai continuar aqui com o Rodrigo. Deixa eu tentar adicioná-lo aqui de novo. Rodrigo, quando puder, fala aí para ver se a gente consegue continuar. Opa, esse aqui está sem. Não, Oi, então, o meu. você Ô, começa. Roberto, Pode falar. então, o meu microfone ele tá saindo, ele tá pausando sozinho. Certo. Você, você ouviu a pergunta, para Ouvi, finalizar essa pergunta, ouvi. o que o Brasil precisa fazer para voltar a brilhar no futebol? Então, Roberto, parte de captação, sabe? São muito mais profissional, que eu acho que é da captação que estão os bons atletas. Se a gente um dia pudesse ver uma fase de que a tendência é as coisas melhorarem bastante. Oi, Roberto. Espera aí. Rodrigo, sua imagem fugiu nas duas telas que a gente tinha aberto. Sim. Agora eu estou Você te está me vendo. ouvindo? Tô te vendo, tô te ouvindo. Não entendi. Legal o que você Então, falou. sim, 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 tá saindo do nada. É por algum probleminha de confiança. Você quer sair da live e tentar entrar de novo no link? Oi, Roberto. Você quer sair da live? Bota aí para sair e entrar de novo para a gente finalizar? Sim, vou fazer isso. Que pena, viu? Não, mas vai voltar. Remova aí os seus dois acessos. Pode remover e voltar. Tá.
Eu reenviei o link pelo WhatsApp, Rodrigo. Se puder, clica nele de novo para a gente tentar finalizar a live. Tá tão gostoso o bate-papo, rapaz. Que pena, viu? Não, mas A tenta minha sair. tela, a minha tela, a minha tela aqui tá toda escura. Eu não sei o que Isso, aconteceu. isso. Tenta sair totalmente e entrar de novo lá no link que eu joguei no WhatsApp, por favor. Tá. Meus amigos, é ao vivo, é assim mesmo. Estamos aguardando aqui o contato com o Rodrigo para a gente finalizar essa live muito legal. Um bate-papo aí sobre a carreira dele como treinador, como jogador de futebol. E muito obrigado a todos que estiveram aí conosco para atender esse papo. Vamos esperar só para que ele possa restabelecer aqui o contato e a gente tente fazer o finalzinho, né, da live. Mas é muito legal falar de futebol, falar com ex-jogadores, com treinadores de futebol, para a gente procurar entender essa situação, por que que o Brasil, o futebol brasileiro, o futebol campeão do mundo, pentacampeão do mundo, o país do futebol, como a gente era conhecido, hoje não desperta tanto o interesse do torcedor, a seleção brasileira vai jogar, as ruas não se enfeitam mais em Copas do Mundo, como antigamente, né? A gente eu fui acostumado a ver época de Copa do Mundo, festa, todos os jogos da seleção brasileira, grandes festas, as empresas fechavam, liberavam os funcionários mais cedo, né? Para que pudessem ter aí para que pudessem assistir seus jogos, os jogos da seleção, né? E atualmente a gente não vê isso, infelizmente, né? Alô, Rodrigo? Alô, Rodrigo? Vamos aguardar mais um minutinho para ver se ele consegue voltar, para a gente finalizar a nossa live. Obrigado a todos que estiveram aí conosco. Essa live, graças a Deus, a live dos bons dos campos para a rede, vem aí crescendo, trazendo os ex-jogadores, trazendo é, treinadores de futebol, boleiros, como a gente fala, né, para fazer um bate-papo. E o Rodrigo, a nossa live com o Rodrigo, a live muito boa. Espero que ele consiga voltar. Vou ver aqui o que ele me fala aqui pelo WhatsApp para ver se ele consegue voltar para a gente finalizar essa live aí tão boa. Vou pedir para ele tentar entrar mais uma vez, né? Seguir aí esse finalzinho. O Miguel continua fazendo seus comentários. Muito bom, Miguel. Muito bom mesmo. Também o Nil Rocha também está por aqui. É isso aí, meus amigos. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação, obrigado pelos comentários, pelas perguntas. E é sempre um prazer ter vocês aqui. Vamos ver se o Rodrigo consegue entrar. Só um instante, por favor. Vamos ver o que ele me diz aqui. Não precisa. Alô, Rodrigo, tá me ouvindo? Oi, Roberto. O seu celular, ele travou de alguma forma. Vamos ver agora se está entrando aqui, vamos ver. Não, eu entrei, consegui, mas acho que é a internet aqui é a internet aqui da região que está horrível, Roberto. Deu pane aqui na região mesmo. Isso, a internet que está ruim. Se você conseguir falar por uns 2 minutinhos, a gente já está finalizando a live. Você está me ouvindo? Pois é, o seu microfone automaticamente ele está fechando. Vamos lá, gente. Vamos aguardar o Rodrigo aqui, vamos ver se a gente consegue falar com ele. Uma live super bacana nessa quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, onde a gente está falando de futebol, falando aí com o Rodrigo. Vamos esperar mais um minuto para ver se ele entra. Se não, depois a gente faz o fechamento dessa live, com o Rodrigo trazendo aí as suas colocações. Rodrigo, você me ouve?
Ouvi, eu tô te ouvindo, só que aqui travou, não tô conseguindo te ver, nem você me vê, Isso, né? mas vamos pelo menos às respostas, depois a gente tenta botar a tua imagem. Ah, todas as perguntas que eu tinha para te fazer eu já fiz, e o que eu queria perguntar agora era o seguinte: é, lógico, cada um tem um sonho na vida. O sonho do Rodrigo, como treinador de futebol, é chegar ao quê? A um clube de primeira divisão, chegar à seleção brasileira. O que que você pensa na sua carreira daqui a 10 anos, 15 anos, que você ainda está muito jovem? Claro, seria o motivo maior, né? Chegar sempre, subir sempre os degraus, né, Roberto? Jogar num clube grande, consequentemente, quem sabe um dia, claro, numa seleção independente de ser profissional ou não, numa base, enfim, poder ter esses tipos de oportunidades, né, grandiosas na vida do profissional, né? Então, a gente não só sonha, como trabalha bastante, né, para isso um dia acontecer. Seria muito bom e principalmente numa mudança geral, né? Porque nós somos potência, né, no futebol. Eu acho que é o país onde tem mais material humano, como eu te falei. Então, mudando essa parte, a mentalidade, né? Gestão, a probabilidade é sempre da gente tá subindo, né? Os profissionais aí da área, jogadores, profissionais da área, preparadores físicos, treinadores, enfim. Tá sempre subindo, né, o Roberto, galgando coisas maiores, né? Maravilha. Rodrigo, tem algum assunto que eu não falei, que a gente não falou que você queira colocar? Nós temos mais uns 5 minutos para falar. Mesmo não tendo a tua imagem, mas tem o teu áudio, tem a imagem quase na live toda, então não vai prejudicar, não. Você tem algum assunto que você queira comentar? Fica à vontade. Olha, Roberto, a gente perseverar sempre, né? A gente aí que vive do futebol e você também tá no meio e a gente perseverar e continuar sempre trabalhando, sem pisar e passar por cima de ninguém, não há essa necessidade. E torcer muito, né, para que as coisas elas mudem, né? Para que o Brasil seja referência, né, no futebol. A gente tem aí uma confederação melhor, um país melhor, consequentemente aí um nível melhor, um futebol melhor, porque afinal de contas nós hoje, eu no caso, há muitos anos vivemos dele e vivemos aí também vivemos aí o outro lado da moeda, né, Roberto? Tanta dificuldade, né? As coisas cada vez mais difíceis e quem sabe lá na frente esse panorama mude e quem realmente tem condições de tá desenvolvendo o trabalho tem que estar no mercado e as outras pessoas amadoras que estão no futebol que um dia consigam sumir, cara, que é o que a gente mais quer é ver o futebol brasileiro lá em cima, porque essas má gestões elas acabam atrapalhando muito, né, Roberto? Atrapalha muito quem luta, quem se qualifica, quem tem a gente chama de caminhada no futebol, né? Então a gente torce muito para que as coisas mudem, cara. Minha mensagem, meu desejo que as coisas mudem e te agradecer, Roberto, te agradecer pela oportunidade, te agradecer aí infelizmente não saiu da forma que nós queríamos, né? Esse finalzinho aqui, mas te agradecer mais uma vez, agradecer você e as pessoas que nos prestigiaram aí a essa oportunidade, viu, Roberto? Esse bate-papo nosso aí. Rapaz, maravilha. Eu que te agradeço de coração. Peço a Deus que te abençoe, que abram as portas, que você possa aí dar um voo alto na tua carreira, que a gente possa fazer uma outra live, uma entrevista com a graça de Deus futuramente. Finalzinho não seja prejudicado como a internet hoje deixou aí a gente sem a tua imagem, mas com teu áudio, graças a Deus. Então a live não vai ser perdida, graças a Deus. Estamos conseguindo te ouvir. Então, de coração, eu quero agradecer a todas as pessoas que interagiram conosco.
Foi uma live, muitas perguntas esclarecedoras, muito, muito legal conversar contigo. Parabéns pela sua Obrigado, obrigado. obrigado. E que Deus abra as portas aí com um ótimo trabalho e você vai nos dando feedback, olha, assumi o clube tal, a gente vai divulgando Claro, e claro. dizer de coração, foi um prazer, uma honra ter você aqui e desejo, meu amigo, sucesso na sua carreira e espero te ver aí em uma situação dirigindo clubes, seleção brasileira, por que não? Eu acho que todo trabalhador ele tem que ter objetivo Claro. os seus sonhos. E, mais uma vez, pedir desculpas aí, foi um problema da internet que tirou a tua imagem aí nesses minutos. Foi Mas foi aqui na minha região, sim. isso, mas a live no contexto geral foi ótima, de verdade. Depois eu vou publicar lá no YouTube, no canal dos Campos para a Rede, te envio o link, peço para que você possa compartilhar com os teus amigos, para Claro, claro. ajudar o canal se inscrevendo, as pessoas se inscrevendo no canal, mas não só isso, para as pessoas que não puderam acompanhar hoje, para que vejam que você tem conhecimento interessante sobre futebol, sobre a sua carreira, o que você pensa do futebol, isso é muito bacana. Então, Rodrigo, mais uma vez, obrigado por ter participado da nossa live, que Deus te abençoe, meu querido, muito obrigado mesmo. Amém, amém, Roberto, amém. A você aí, muita saúde, se cuide. Logo, logo a vacina está aí. A gente espera que logo, logo esse cenário também mude. E logo, logo todos vão estar aí nas suas atividades, né? Respectivas funções, enfim. E saúde a toda a sua família, a todos os nossos amigos aí que acompanharam. E mais uma vez, obrigado, viu, Roberto? Obrigado aí por tudo, viu? Amém, meus queridos. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que interagiram. Até a próxima live. Fiquem com Deus, se cuide. Um abraço a todos. Boa noite.